Salmo 37, versículos 3 e 4 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração, ou, como diz noutras traduções, os desejos do teu coração. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Podem sentar. Este é daqueles textos que nós gostamos sempre de ler, não é? Porque falam em que o Senhor concede os desejos do nosso coração, e às vezes esquecemos outras coisas que estão aqui escritas também. Eu gostava de lembrar ou contar, para quem não sabe, uma história, que é a história do gênio da lâmpada, a história de um conto árabe, o conto de Aladino. É um dos mais famosos contos da coletânea árabe das Mil e Uma Noites. Então a história diz o seguinte: era a história de um adolescente muito imaturo, o Aladino, e ele recusava-se a aprender o ofício do pai. Naquela altura, os filhos aprendiam o ofício, rapazes aprendiam o ofício dos pais para continuar esse ofício. O pai era alfaiate e ele não queria nada aprender o ofício de alfaiate. Entretanto, o pai morreu e já Aladino tinha 15 anos e ele preferia brincar do que trabalhar, e levava a vida muito despreocupadamente. Um dia ele encontrou um mágico que o convenceu a resgatar uma lamparina. Estou a ver a lamparina ali na mão dele. A resgatar uma lamparina que tinha lá dentro um gênio que era capaz de realizar todo e qualquer desejo que lhe pedissem. E o mágico pensou: vou lá mandar um miúdo, não corre perigos, ele traz uma lamparina e eu dou-lhe recompenso monetariamente por isso, e com esses desejos que o gênio da lâmpada me vai proporcionar, eu vou ser um mágico muito mais competente e vou ganhar muito dinheiro. Só que aquela lamparina estava guardada lá num jardim encantado, numa gruta, e não era fácil lá chegar, juntamente com joias e moedas de ouro, etc. E então Aladino aceitou o desafio. E aquele rapaz lá foi e trouxe a lamparina ao mágico, na expectativa que ele lhe pagasse uma fortuna, portanto, por esse feito. Só que quando Aladino vinha para cá, antes de voltar ao mágico, já tinha saído do jardim encantado, da gruta e por aí fora, sem querer, esfregou na roupa a lamparina. E o gênio saiu cá para fora. E o gênio perguntou: quais são os desejos? Tens 3 desejos. Podes pedir 3 desejos, que eu vou-te satisfazer esses desejos. Quais são os teus 3 desejos? E Aladino pensou um bocadinho e disse: olha, primeiro desejo, eu quero ser príncipe. Nada mal. Segundo desejo, quero casar com a filha do sultão. Também, desde que ela não fosse feia como um camafeu, era uma boa ideia. E terceiro desejo, passar a ser o governador do reino. Tudo coisas excelentes. Então, aquele conto árabe lá diz que ela lá conseguiu, mas teve muitas peripécias pelo meio, muitas contrariedades, muitas lutas. Porquê é que eu chamo aqui esta história? Por uma razão simples. É que alguns usam a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, como se fosse a lâmpada mágica de Aladino. Alguns usam a Bíblia assim. Esfregam a Bíblia em vez da lâmpada e depois acham que, esfregando aqui, sai um gênio e dá-nos os desejos todos que nós queremos. Bom, não será bem assim. Não será bem assim. Podemos dizer, nessa comparação, que a lâmpada do cristão, de facto, é a palavra de Deus, e esse tal gênio, entre aspas, que nos satisfaz os desejos, segundo nós lemos aqui, é o próprio Deus. Mas nós não precisamos de esfregar a Bíblia, não precisamos de fazer truques, não precisamos de esperar que dela saia um gênio mágico ou uma fórmula mágica que nos satisfaça os nossos desejos.
Mas alguns transformam a fé cristã numa mágica, não é? Basta dizer umas palavras certas e está feito. Não é assim que funciona. De facto, a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala em conceder-nos os desejos do nosso coração. Mas eu quero chamar a atenção para 2 ou 3 coisas que diz no mesmo texto. O versículo 3 começa por dizer: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. O elemento que está aqui é fé. Não é só dizer uma palavra mágica. Não é esfregar a Bíblia. Não é dizer assim qualquer fórmula mágica. É preciso ter fé. E fé é crer nas coisas que ainda não vimos e nas coisas que esperamos e que vamos receber, mas que temos a garantia pela palavra de Deus. Então é preciso fé. É preciso confiar no Senhor. Mas diz também para fazer o bem. Não é qualquer pessoa que agora chega aqui e diz uma fórmula mágica que está escrito no versículo qualquer, está escrito na Bíblia, e como se estivesse a esfregar a lâmpada do Aladino e agora sai o gênio e vai satisfazer os desejos. Não é assim. Este conto fala sobre aquela dimensão no pensamento humano que nós, a vida às vezes é tão difícil que as pessoas gostariam de ter uma varinha mágica, uma lamparina mágica, qualquer coisa que fizessem só um simples gesto, uma coisa simples, uma palavra que se diz, um gesto que se faz, e pronto, e os seus problemas ficariam todos resolvidos. Mas não, começa por dizer: confia no Senhor, fé, e faz o bem. Faz boas obras. Amém? A mesma Bíblia diz também que nós semeamos aquilo que colhemos, não é? Diz lá em Gálatas, em Salmos, no Salmo 81: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Isto alerta-nos para que nem sempre os desejos do nosso coração são o melhor para nós. Amém? Entende, irmãos? Nem sempre aquilo que nós desejamos é o melhor para nós. E Deus é aquele que nos conhece. Conhece por dentro e conhece por fora. Amém? Deus conhece-nos melhor do que a nossa mãe. Deus conhece-nos melhor do que a nossa mulher ou o nosso marido. Deus é aquele que nos conhece. É? Foi Ele que nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Ele conhece-nos muito bem. E às vezes aquilo que nós desejamos não é o mais correto. Quando eu era adolescente, eu desejava determinadas coisas para a minha vida. Mas não era isso que Deus tinha preparado para mim. Tinha outras coisas melhores, por acaso. Não é? Aos 14 anos, eu tinha uma grande paixão, gostaria muito de ser jornalista. Hoje, eu não quereria ser jornalista de maneira nenhuma. Pelo estado em que está a profissão. Não é? Tenho uma filha que é jornalista. Mas eu não quereria isso para a minha vida. Hoje, pelo estado em que está a profissão. E se calhar alguns de vocês estão noutras profissões, se calhar dizem o mesmo, não é? Mas nem sempre esse é o desejo de Deus. Quando eu tinha 16 anos, eu pensava que ia casar com uma pessoa que ia para a África como missionária e que essa pessoa ia estudar, tirar o curso de medicina. Nem eu casei com essa pessoa, nem essa pessoa tirou o curso de medicina, nem eu fui para a África. Mas hoje estou a ajudar a África. Não é? Portanto, estamos, mas eu também, pessoalmente, a apoiar aquele povo para que na área espiritual e na área da educação. Portanto, nem sempre aquilo que nós pensamos que é o melhor para nós é o caminho que Deus tem para nós. E diz aqui: o meu povo não quis ouvir a minha voz. Se os desejos do nosso coração não forem alinhados com os desejos de Deus, com o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos a malhar em ferro frio. Não é? O meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. E como Israel não me quis, então eu deixei-os entregues aos seus desejos, da sua carne, do seu coração, enfim, os desejos que eles querem. Então vão por onde vocês quiserem e depois vão ver o resultado. Amém? Porquê? Porque nós semeamos, colhemos aquilo que nós semeamos. Não há cá lamparinas mágicas nem para esfregar e sair o gênio. Não é assim que funciona. A mesma Bíblia diz que no mundo passaremos por aflições,
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isto quer dizer que no seu nome, no seu poder, na sua força, nós venceremos também as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então aquilo que Jesus está a alertar os seus discípulos é que o caminho da fé não é um caminho maravilhoso, será um caminho sem problema nenhum, um caminho cor-de-rosa. Não. Ele diz que no mundo tereis, no sentido de passareis por aflições. E portanto, isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Sabe porque é que existe dia? Porque existe noite. Sabe que o facto de haver prazer implica que haja também dor. As coisas, a vida tem duas faces sempre. Qual é a diferença então daquele que tem fé, daquele que anda por fé, daquele que vem a Jesus e faz dele o seu Salvador, mas também o Senhor da sua vida? Qual é a diferença em relação àqueles que não o têm? A diferença é apenas uma, mas que muda tudo. É que nos momentos de dificuldade, nas aflições, nas lutas, nós não estamos sozinhos. Ele luta connosco. Ele vencerá connosco toda a adversidade. Nós venceremos na sua força, por causa da sua graça e no seu poder. E a mesma Bíblia diz também que somos o que somos pela graça de Deus. Paulo dizia aos Coríntios: mas pela graça de Deus sou o que sou. Não é? O poder de Deus aperfeiçoa-se na fraqueza. Quem quer parecer muito forte, quem pensa de si mesmo que é muito forte, no fundo é aquele que está mais vulnerável, porque está a confiar na sua força, na sua influência, na sua riqueza, nas suas condições, nos seus dons, nas suas capacidades, e esquece que é apenas pó. Amém? Quem quer que seja. Todos os impérios neste mundo, que se levantaram neste mundo, levantaram-se e caíram mais adiante. O Hitler queria iniciar um reinado de 1000 anos. Durou, deixa lá ver, meia dúzia de anos para aí. E acabou mal, de forma trágica. Portanto, todos os poderes deste mundo, todas as pessoas que se arvoram em poderosos, acabam por cair. O grande imperador da Babilónia, Nabucodonosor, ele acabou por cair. E também não foi bonito. Houve uma altura que ele adoeceu de uma doença muito estranha, em que andava pelo campo a 4 patas, vamos dizer assim, a comer erva como aos bois. Outros tiveram outros fins terríveis. E mesmo aqueles que não tiveram fins terríveis, acabou o seu poder. Passaram a ser nada. Não representavam nada. Não tinham poder nenhum. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. A Bíblia diz para não confiarmos na força do nosso braço, nem nos cavalos, mas para confiarmos em Deus. A mensagem de Deus para Israel, para o seu povo é: não confiem nos exércitos, não confiem nos cavalos, não confiem nas forças militares, não confiem nas armas, confiem em mim, porque eu sou o vosso Deus, eu luto convosco e vou à vossa frente. E por isso no antigo Israel nós nunca encontramos um exército muito bem preparado, muito bem armado. Não encontramos. Com os técnicos, versado nas técnicas da guerra, não encontramos isso. Os filisteus, por exemplo, eram um povo assim, mas Israel venceu os filisteus, não por causa da força das armas, mas por causa da força do seu Deus. Israel nunca venceu uma batalha por causa da força militar. Israel nunca venceu uma batalha, o antigo Israel, por causa da superioridade militar, nem por ter mais homens, nem por ter mais armas, melhores armas, não. Israel chegou a ganhar batalhas apenas com o som, com os cânticos, com o som dos instrumentos. As grossas muralhas de Jericó caíram ao som das buzinas e do clamor do povo.
O que é que fez cair as muralhas de Jericó? Foi o som? Claro que não. Vocês podem pôr uma buzina lá na vossa casa, todo o dia, toda a noite, e vão ver que as paredes não caem por causa disso. Eram paredes grossíssimas. Um cavalo, uma quadriga, podia andar lá por cima. Veja a grossura das paredes daquela cidade. E, no entanto, aquilo caiu assim como se não fosse nada. Deus lutava por eles. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Sabemos pouco. Se Deus está connosco, tudo bem. É bom sempre saber mais, conhecer mais. Mas somos o que somos pela graça de Deus. Que isto não sirva também para nos acomodarmos e acharmos que se somos ignorantes é bom continuar a ser ignorante. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as pessoas devem aprender a confiar em Deus e não naquilo que eles têm. Veja o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que conhecia o judaísmo como poucos naquele tempo. Era um discípulo do grande mestre Gamaliel. Ele tinha nascido como judeu, não é? Hebreu de hebreus, dizia ele, e fariseu de fariseus, pertencia ao grupo dos fariseus, ainda por cima. Era um homem que conhecia a lei de Moisés e os profetas, de uma maneira profunda, como poucos em Israel conheciam. Era cidadão romano, tinha uma condição social que muito poucos tinham naquele tempo. Era um homem que conhecia o grego, era um homem que conhecia várias línguas, era um homem extremamente dotado. Mas um dia ele disse: se eu, para ganhar a Cristo, tivesse de deitar isto tudo fora, considerar isto tudo como esterco, eu falo-ia. Eu trocaria tudo isto por causa de Jesus. Não foi preciso. Isto era uma questão que ele colocou a si próprio. Se fosse necessário, ele falo-ia. Porque a excelência de Jesus passava por cima, era superior a qualquer conhecimento humano. Amém? A qualquer conhecimento humano. A qualquer, digamos, virtude da condição humana. Jesus está acima de tudo isso. Está acima de tudo isso. E ele continuou com as suas condições, mas Cristo estava sempre em primeiro lugar. Então aquilo que nós somos chamados é dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Se eu sou um académico, sou porque sou pela graça de Deus. Se eu sou uma pessoa que não tive estudos, olha, sou o que sou pela graça de Deus. Deus está comigo, isso é o essencial. E o resto, se eu puder estudar, se eu puder continuar a estudar, se eu puder no meu trabalho continuar a aperfeiçoar-me, a ter mais conhecimentos, a aperfeiçoar, muito bem, é isso que cada um de nós deve fazer, porque nós devemos trabalhar pela excelência. Deus merece a excelência. E quando nós servimos a Deus servindo as pessoas. E se nós servimos as pessoas, mesmo na nossa vida profissional, nós devemos ser os melhores profissionais. Os cristãos deviam ser os melhores profissionais. Os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores engenheiros, os melhores professores, os melhores operários. Deviam ser os melhores. Porquê? Porque são filhos de Deus. E porque nós precisamos de servir as pessoas com excelência. Na mesma, porque é assim que nós estamos a servir a Deus. Então, nós não andamos desesperadamente à procura de uma lamparina como o Aladino, nem andamos aqui com truques a dizer palavras mágicas da Bíblia e a esfregar a Bíblia a ver se sai o gênio, a ver se nos concede os desejos do nosso coração. Nós não temos necessidade disso. A mesma Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Me gloriarei nas minhas fraquezas. Não é que nós fiquemos muito honrados ou muito satisfeitos pelas coisas, pelas fraquezas que nós temos, mas nós podemos dizer: apesar das minhas fraquezas, aleluia, em mim habita o poder de Cristo. Eu estou no processo de construção. Uma das comparações que é feita com a igreja na Bíblia é do edifício, o edifício espiritual. E da mesma forma a nossa vida também é como se fosse um edifício que está a ser construído. A pedra de toque, a pedra que suporta todo o edifício é Cristo.
Mas nós estamos a construir, estamos-nos a construir a cada dia que passa. Cada dia que passa é um dia em que nós estamos a acrescentar alguma coisa. Quem construiu uma casa sabe que é um processo moroso, demora tempo. É preciso lançar os fundamentos, é preciso depois começar do zero, não é? E depois só no final é que vem os acabamentos, só no final é que a casa começa a tomar aquela forma agradável à vista, mas até lá não tem muita graça. Até lá é tijolo à vista, é ferro à vista, é o cimento, ou as fundações, não tem muita graça, mas é fundamental. É fundamental. E construir a nossa vida nem sempre é uma coisa engraçada, nem sempre é uma coisa bela à vista, mas se nós estamos a construir com o bom fundamento, que é Cristo na nossa vida, então nós a cada dia que passa nós vamos construindo a nós próprios este edifício espiritual, construindo através do conhecimento da Palavra de Deus, através da reflexão na Palavra de Deus, através da revelação que vem a nós pela Palavra do Senhor, através do Espírito Santo, e nós vamos construindo à medida à imagem de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. A sua graça basta-nos. Paulo estava a queixar-se a Deus: Senhor, tenho aqui um espinho na carne, como é que vou resolver isto? Tu não podes. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não há nenhum gênio da lâmpada. O que há é uma coisa chamada graça de Deus. Há pessoas que acham que podem exigir a Deus alguma coisa. Tu não podes exigir nada a Deus, porque Deus é Deus e tu és tu. Tu és bom. E Deus é o Senhor eterno, Criador do universo, Senhor de todas as coisas, que está acima do espaço, que está acima do tempo, que está para lá de tudo aquilo que é conhecido ao ser humano, que é dado a conhecer ao ser humano. Não. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Nós não queremos em truques, numa certa teologia da prosperidade que pinta como sendo todos temos, se nós tivermos fé, então todos vamos ter uma Rolls Royce, uma casa, uma mansão e não sei quantas piscinas e barcos e não sei o quê. Isso é um evangelho americanizado, isso não tem nada a ver com o evangelho. E aqueles próprios que começaram a pregar esse evangelho estão agora a voltar atrás, porque isso não é evangelho. Isso é uma perversão do evangelho. Também não creio naquilo que chamam a teoria da restituição. Pedir a Deus, exigir a Deus para nos restituir, não é assim que funciona. Deus quer dar-nos sempre o melhor que nós podemos receber. Deus, eu vou repetir, Deus quer dar-nos sempre o melhor que nós podemos receber. Nem sempre nós podemos receber certas coisas que Deus nos poderia dar. Não é? Eu conheço tanta gente, eu não conheço, mas tenho ouvido e lido muitos registros, testemunhos de pessoas a quem um dia saiu a lotaria, a quem um dia saiu nesses jogos uma fortuna. E essas pessoas que eram trabalhadores, pessoas pobres, remediadas, sei lá, mas tinham o seu trabalho, tinham a sua família, tinham a sua vida constituída, foi o pior que lhes podia acontecer. São eles que dizem, não sou eu. Passados alguns anos, eles não tinham nem dinheiro, nem bens, nem emprego, nem família. Não tinham nada. Porquê? Porque esse dinheiro todo que entrou rompendo na vida deles, eles não estavam preparados. Deus quer dar-nos sempre o melhor que podemos receber. Pense nisso. Nem sempre Deus se revelou como o Deus que se revela em Cristo. Durante o Antigo Testamento, Deus nunca se revelou dessa maneira. Revelou-se um pouco à maneira da cultura dos povos daquele tempo. Porquê? Porque o povo do Antigo Israel não estava em condições de compreender essa revelação mais profunda de quem Deus é. Então é em Cristo que Deus se revela como um Deus de proximidade, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. No Antigo Testamento era o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor dos Exércitos, era o Deus que fazia e acontecia em nome do seu povo, porque tinha uma aliança com o seu povo.
Mas no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus vive, nós encontramos essa revelação mais profunda, porque Ele é expressa a imagem da pessoa do Pai, como está escrito. Um Deus que habita entre os homens. Um Deus que ousou fazer-se homem e habitar entre nós. Amém. Esse Deus familiar, esse Deus próximo, esse Deus de intimidade, que nunca no Antigo Testamento tiveram essa percepção, essa revelação de quem Deus era. Nem sempre foi possível o povo receber essa revelação, mas no Novo Testamento eles a receberam. Meus irmãos, quem prometeu riquezas em nome da adoração nunca foi Deus. Deus nunca prometeu a ninguém riquezas em nome da adoração. Você pode dizer, mas o Salomão era riquíssimo. Era, mas Deus nunca lhe prometeu que ele era rico se o adorasse. E Salomão também não pediu riquezas. Salomão pediu sabedoria. E Deus deu-lhe sabedoria e riquezas. E ele era tão rico, tão próspero, tão abençoado, que até longe, povos longínquos ouviam falar dessa riqueza de Salomão. Deus nunca prometeu riquezas em troca de adoração. Quem fez isso foi Satanás. Satanás no deserto, na tentação de Jesus, levou a alto monte e entre várias coisas ele prometeu riquezas se ele o adorasse. A promessa de Deus não é riquezas. A promessa de Deus é salvação, reconciliação com o Pai, ficarmos limpos dos nossos pecados, passarmos a ser novas criaturas em Cristo Jesus, começarmos uma vida nova, sermos criados de novo, nascidos de novo. E Deus prometeu vida eterna. Essas são as promessas de Deus. Mas saiba que a promessa de salvação não é apenas uma salvação espiritual. É também no sentido físico, de bênção, de cura. É também no sentido de sermos abençoados com tudo, com todas as nossas necessidades supridas. O conceito de salvação na Bíblia não é apenas no sentido espiritual. Deus salvou os meus pecados. Não é apenas isso. A salvação que Deus promete é uma salvação dos nossos pecados, mas também é uma salvação para esta vida. Não é só para a vida eterna, é no sentido de nos abençoar a nossa vida, também física, a nossa vida humana, enquanto aqui estivermos. Isso está no conceito de salvação. E nós muitas vezes falamos só salvar os nossos pecados. Não é só isso. É muito mais do que isso. Mas Ele nunca prometeu riquezas. Quem anda atrás de riquezas, normalmente, ou vai por caminhos de ilegalidade, de corrupção, criminais, caminhos criminosos, porque dificilmente uma pessoa, há casos, mas dificilmente uma pessoa enriquece apenas a trabalhar. Há casos, mas a maioria não é assim que acontece. Mas eu pergunto, para que é que as pessoas querem riquezas na sua vida? Para que é que as pessoas querem ser ricos? Porque é que as pessoas compram tantas revistas cor-de-rosa que falam da vida da socialite, não é? Daquelas pessoas que são pessoas, muitas delas são pessoas miseráveis, são pessoas que não são felizes, são pessoas que andam em casamentos sucessivos, em relações sucessivas umas atrás das outras e não encontram paz. São pessoas que andam metidas nas bruxas porque não têm segurança na sua vida, porque não têm paz, porque não são felizes. Porque é que nós sabemos, porque é que as pessoas vão de comprar essas revistas, para que é que as pessoas vão de idolatrar essas pessoas? Quando às vezes estas pessoas que o fazem têm uma vida mais equilibrada e são mais felizes do que esses, só porque aparecem na televisão, só porque são artistas. É uma tontaria, é uma palermice. Sabe, uma vez eu estava na Califórnia e um antigo presidente, Nixon, estava de passagem e de repente estava com um casal e meu amigo americano e aquilo era uma zona turística à beira-mar e ouviu-se assim um alvoroço e tal, e então comecei a ver muitas pessoas. Ainda não era a época das selfies.
mas iam lá para tirar fotografias com o antigo presidente Nixon. Ficava lá dele e ele lá. E diz assim, essa nossa amiga, eu estava com esse casal, diz assim: por isso venha ali também tirar uma fotografia. E eu quero lá saber do Nixon para alguma coisa. Quero lá saber. E o Nixon não de qualquer. Eu quero lá saber. Tirar uma fotografia porquê? Porque raio é que eu ia tirar uma fotografia? E as pessoas atropelam-se, passam umas por cima das outras para tirar uma fotografia, para tirar uma selfie com o Marcelo, para tirar uma fotografia com este ou aquele. Não, isso é um pensamento muito menor, muito pouquinho. Tu és o que és pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não há cá gênios da lâmpada, não há cá gênios da lamparina. A Bíblia não é uma lamparina, não dá para esfregar, não dá para dizer uma palavra tipo abracadabra, uma palavra mágica para sair as coisas assim. Não é assim que funciona. Mas exerce fé e trabalha. Confia em mim e faz as boas obras. E Deus cumprirá os bons desejos do teu coração, e aqueles que Ele entender que tu consegues receber, consegues suportar, e que não vêm como tropeço da tua vida, mas que vêm como bênção, que vêm para acrescentar alguma coisa. Amém. Quando nós olharmos para a figura de Jesus e compreendermos o seu amor por nós, e compreendermos que não somos dignos desse amor, o amor sacrificial, o amor que o levou à cruz do Calvário, entregar-se a si mesmo por nós, para que nós nos pudéssemos reconciliar com o Pai. Quando nós conseguimos compreender esse amor, que Ele nos amou primeiro antes que nós o amássemos, ou que sequer que o conhecêssemos. Quando nós conseguimos compreender esse amor, quando nós conseguimos compreender esse amor com que a sua mão por baixo nos sustenta em tantas situações, quando nós conseguimos compreender esse amor com que Ele luta a nosso lado, a nosso favor, para nos abençoar. Quando nós conseguimos compreender que tantas vezes desvalorizamos aquilo que achamos pequenas bênçãos. Tu estás vivo? Todos estão vivos aqui? Então dê glória a Deus. Não é? Podes andar? Dá glória a Deus. Respiras? Há pessoas que não respiram sem ajuda. Se respiras assim normal, dá glória a Deus. Nós não valorizamos essas bênçãos. Nós pensamos sempre aquelas coisas que queremos alcançar. É bom o ser humano ter as suas metas, ter as suas expectativas, sim, claro, faz parte da nossa natureza humana, de quem está vivo e quem quer continuar a estar vivo, ter projetos, ter ambições, enfim, normais, digamos. Isso é normal, mas não desvalorizes as coisas que parecem pequenas. Não desvalorizes o trabalho da criança. Não desvalorizes o dia das coisas pequenas, como diz a palavra do Senhor. Em tudo dai graças, porque a sua graça é o que nos basta. E quando nós compreendemos o amor de Jesus dessa maneira, que Jesus nos ama, é o suficiente. É o suficiente. Andar com Jesus deve ser das coisas mais fantásticas que existem neste mundo. Porquê? Porque sabemos que Ele nunca nos abandona. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Estávamos a ler isso na sexta-feira, no Evangelho de João. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não te vai rejeitar. Tens problemas, tens defeitos, tens coisas a trabalhar na tua vida. Com certeza, eu também tenho. Trabalha essas coisas na tua vida. Deixa que o Espírito Santo trabalhe, mude, reforme, retire, revolucione, transforme a tua mente, o teu coração, naquelas áreas em que tu precisas. Vem a Deus em oração e humildade e diz: Senhor, eu preciso de mudar nesta área da minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Faz isso. Mas não te esqueças que Ele está contigo e Ele não te abandona. E isso é o que nos dá força, que Ele não lança fora nenhum daqueles que vai a Ele e
aqueles que o Pai lhe dá, como está escrito. Ele está connosco em todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir para o grupo oficial.